Bom dia, queridos, que a paz do Senhor reine em cada coração em nome de Jesus. Que alegria podemos começar mais 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. 12 dias de clamor para declarar que 2026 será o ano da unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então eu vou pedir para você, querido, já vai se inscrevendo no nosso canal, já vai curtindo e compartilhando esta live de hoje para que outras pessoas também já estejam participando também. E olha, ativa as notificações para que amanhã, às 7h12 da manhã, você esteja conosco em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus, para participar de mais 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos em nome de Jesus. E já vamos fazer a leitura da palavra de Deus, do nosso tema dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, que diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Esse é o tema da nossa campanha, do qual nós já estamos, olha lá, queridos, já estamos chegando no 5º dia da campanha. Tivemos o primeiro dia, clamor por bênção, depois clamor por renovação, clamor por conquista, clamor pela unidade e agora clamor pela revelação de Deus. Que bênção! 5º dia da campanha e Deus abençoando e Deus operando nas nossas vidas em nome de Jesus. Queridos, o nosso trabalho aqui é muito simples. Nós temos uma abertura do trabalho que eu já estou fazendo com vocês, depois a leitura bíblica, um tempo de meditação, aplicação da palavra, conclusão e o tempo de oração e interação, do qual Deus vai operar maravilhas em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Então já vamos aqui a nossa declaração de hoje, 5º dia de clamor, e nós estaremos orando pelo mês de maio, em nome de Jesus, clamando por revelação de Deus, em nome de Jesus. Mas agora eu quero orar com você e pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro pela vida do teu filho e da tua filha, Senhor, que estão começando mais uma jornada, mais um dia, Senhor. Abençoa o seu dia, Pai, que a bondade, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome de Jesus, guardando, protegendo, amparando em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos orando, Senhor, pelo mês de maio, Pai, e pedindo que o Senhor estenda as tuas mãos, que 2026 seja um ano de unção e um ano de bênção, e que o mês de maio também seja um mês de conquista, um mês de bênção na tua presença, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, mas deixa eu tomar uma aguinha aqui. Opa! Vocês escutaram o guardinha passando aí na rua? Tá avisando que ele tá olhando tudo aí. Então vamos lá, 5º dia de clamor por revelação. E nós temos o texto de Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, para a glória do Senhor. Agora vamos ao texto que o autor desta nossa revista dos 12 dias de clamor colocou, e vamos lê-lo em nome de Jesus.
A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está oculta para os incrédulos, aqueles que não acreditam em Deus, para aqueles que não permitem que o Espírito Santo cumpra neles a obra da regeneração mental. Ela está oculta para alguns, mas é revelada para outros. Nós que temos a unção de Deus recebemos essa capacidade sobrenatural, mais do que entender as coisas que estão ocultas para quem não tem unção, mas também as experimentarmos. Pessoas sem unção sofrem o prejuízo por terem a mente obscurecida e o coração fechado para as boas coisas, ou para as coisas boas de Deus. Mas os ungidos, além de saberem, desfrutam dos benefícios daquilo que Deus tem prometido para os que o amam. Pode parecer insolente, pode ser um pouquinho de arrogância ou prepotência, mas você vai entender tudo certinho ainda nesse estudo de hoje. Vamos clamar para que a unção se estenda para as pessoas que não são ungidas e que estão perto de nós, para que Deus derrame unção sobre todos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então entenda lá o seguinte, queridos, sem revelação caminhamos no escuro. A unção abre os nossos olhos, ilumina a mente e revela o caminho que Deus já preparou para nós. Olha que interessante, queridos. Quando a gente não tem a unção de Deus, a gente já fica sofrendo. E eu quero perguntar para você, quem é que já tomou uma decisão errada tentando fazer o certo? Eu estou levantando a mão aqui também. Acho que você também, muitos de nós, ou a grande maioria, a maciça maioria, já tomou decisão errada tentando fazer o certo. Estou tentando acertar o microfone aqui para eu não ficar batendo nele, mas está difícil. Vamos lá. Então já tomou alguma decisão errada tentando fazer o certo. Por quê, queridos? Nós estamos cheios de boa intenção, mas muitas vezes falta a direção de Deus, falta esses olhos de Deus para nos direcionar, para nos orientar qual é a direção certa, para que a gente possa andar, como está aqui nessa ilustração, encontrar o caminho certo, encontrar a direção certa. Mas para isso a gente precisa de uma direção de Deus, porque Deus é aquele que tudo vê e que conhece todas as coisas na nossa vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10, que o Espírito Santo de Deus revela aquilo que está oculto. Quem conheceu a mente de Deus para que possa entendê-la? Mas nós temos a mente de Cristo e o Espírito de Deus revela as coisas que estão ocultas e escondidas. E o Salmo 25, versículo 14, é um dos versículos que eu amo dentro da palavra de Deus. Tem outros também, mas esse é um deles, que diz que o Senhor confia os seus segredos, que o Senhor confia as suas intimidades para aqueles que o temem. A esses, Deus revela a sua aliança, Deus revela os seus caminhos, os seus propósitos. Que coisa interessante. E Provérbios 3, versículo 32 diz que o justo recebe a intimidade do Senhor. Quantos não querem fazer isso, queridos? E o maior risco do cristão não é errar sendo bem intencionado, como nós falamos agora de pouco, né? Precisamos de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus, né? Porque às vezes a gente está andando no escuro, né? Estamos andando no escuro, tentando achar o caminho certo, tentando achar a direção de Deus, mas andamos no escuro, bem intencionados, mas erramos muitas vezes. Por isso que Davi instruía Salomão a respeito da busca da sabedoria de Deus, que vai revelar os seus caminhos. A sabedoria de Deus, guarde bem isso, queridos, a sabedoria de Deus, ela tem o poder de revelar o futuro. A sabedoria de Deus revela o futuro.
Isso é muito interessante, nós precisamos entender isso e guardar isso no nosso coração. Deus é aquele que pode nos revelar o nosso futuro. Olha que coisa tremenda, que bênção de Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor, buscar o Senhor, para termos direção e orientação de Deus em todas as coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, queridos, sem revelação, até a direção aparentemente certa pode nos afastar do propósito. Revelação de Deus, querido, não é dedução. Revelação de Deus, ela é uma direção de Deus. É como você está andando no escuro. Ó, o rapazinho aqui, ó, andando no escuro aqui, andando em trevas, e de repente tem um interruptor aqui, e ele nesse interruptor ele vem e dá o cliquezinho aqui, tac, e liga. Aí o que acontece? Deus começa a iluminar os seus caminhos. Essa é a revelação de Deus para a nossa vida. É Deus iluminando os nossos caminhos. O livro de Salmo diz: instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Deus quer nos guiar com os olhos dele, nos dá a direção. Pastor, mas isso é sobrenatural, é só para alguns. Não, não, não. Isso é unção de Deus. A unção de Deus faz isso na nossa vida e Deus quer fazer isso na tua vida também, em nome de Jesus. Então, revelação, querido, não é dedução, é iluminação da verdade pelo Espírito Santo de Deus. É Deus nos revelando os seus caminhos, os seus projetos, Deus nos revelando os seus propósitos, e isso é possível através da oração, através da busca de Deus. Por isso, querido, que eu estou aqui durante esses dias dizendo para você que este ano tem que ser o ano da unção de Deus na tua vida. Tem que ser o ano que você vai buscar a presença de Deus e dizer: Deus, eu preciso desta unção para ser direcionado para o Senhor, para não viver batendo cabeça, quebrando a cabeça com tantas decisões e orientações erradas, tentando acertar e só errando, tentando fazer a coisa certa e só errando. Deus quer mudar os seus caminhos, Deus quer fazer algo novo na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Esta unção vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E olha que legal, queridos, essa revelação começa aonde? Com uma renovação da mente. Lembra o versículo que nós oramos, que nós lemos aqui? E não nos conformemos com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Quando a sua mente é renovada, você começa a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Coisas novas começam a acontecer. A revelação de Deus, querido, é como um farol de Deus. É como um farol de Deus. É uma iluminação da verdade do Espírito Santo de Deus que revela a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Você começa a ver coisas que você não via antes. Deus começa a dar direção de caminhos, de propósitos, de projetos. Deus começa a iluminar a sua mente para novos projetos. Coisas novas começam a acontecer. Busque esta revelação de Deus para você ser mais do que abençoado em Cristo Jesus, nosso Senhor, querido. Aleluia! Então o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de viver. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, porque a sua mente foi transformada, a sua mente foi mudada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus muda a nossa forma de pensar e muda a nossa forma de viver. Mas segunda coisa, a unção de Deus revela o que os olhos naturais não conseguem ver. Aleluia! Que coisa tremenda! Olha só, querido. Então vamos lá. Os olhos naturais, eles são bons. E eu preciso dizer isso. Nem toda orientação e sabedoria humana é ruim. Pelo contrário. Um engenheiro, ele estuda
para fazer engenharia e ele vai precisar dessa sabedoria para construir casas. Um pedreiro que não sabe como mexer com uma colher não vai conseguir chegar lá nunca. Um camarada que mexe com um conceito de computador e nunca viu um computador na frente não vai chegar nunca. Então, a sabedoria humana, ela é importante. E é o próprio Deus quem dá toda a sabedoria. Deus é dono de toda a sabedoria. Mas precisamos entender com respeito às nossas decisões. A dedução humana, ela é sempre baseada na lógica e em fatos visíveis, naquilo que eu estou vendo. Mas a revelação de Deus ilumina o nosso espírito sobre aquilo que está oculto, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que ninguém sabe. Deus vai revelar. Como é que você vai saber se um casamento vai dar certo ou não sem casar? Sem ter a experiência do casamento. Alguém pode ter uma experiência errada do sexo antes do casamento e dizer, puxa, essa é a mulher que eu quero, essa é a mulher com quem eu quero casar porque ela é boa de sexo, e você entende bem o que eu estou querendo dizer aqui. Mas ele não vai saber como é que vai ser o seu casamento, o seu dia a dia. E Deus é aquele que vai dar direção, orientação para a nossa vida, sobre as nossas decisões naquilo que está oculto. Você vai fazer uma sociedade com alguém, você vai fazer uma parceria, uma sociedade com alguém. Como é que você sabe que vai dar certo ou não? Vai precisar dessa direção de Deus, dessa orientação de Deus, dessa revelação de Deus. Eu tenho um livro meu que se chama Reino, e eu falo sobre 5 princípios para o empreendedorismo. E o primeiro princípio para o empreendedorismo é o R de revelação, o E de ética. Olha, e aí vai, cada um dos... Eu não vou falar agora do meu livro aqui, mas é muito interessante. A primeira coisa que eu falo é que nós precisamos da revelação de Deus. E como que nós obtemos essa revelação de Deus? Através da intimidade com Deus, através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica. É ali que Deus ordena a sua bênção. Mas vamos continuar aqui, então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, no nosso estudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, entenda isso, queridos, que a unção de Deus é o que revela o que os olhos naturais não veem. Enquanto alguns enxergam o caos e limites, o ungido vê caminhos, saídas e possibilidades espirituais. Lembra da história de Eliseu, que ele viu os carros e cavalos e carros de fogo? Foi uma visão de fé que Deus deu. Pastor, não estou bem lembrado dessa história. Vou explicar para você que eu gosto de desenhar. Eliseu, ele estava aqui, deixa eu colocar Eliseu, tá? E o seu moço, tá? Eram os dois que estavam ali. Eles moravam numa região de Samaria. E o rei do exército inimigo, ele estava lá com todo o seu exército, e cada vez que ele ia sair para uma batalha, Deus revelava para Eliseu qual era a estratégia. O rei queria vir por aqui hoje. Deus revelava para Eliseu, eles já criavam uma barreira aqui, não deixavam o rei vir. Amanhã ele vai vir por aqui. Eles criavam uma barreira e não deixavam o rei vir. Depois de amanhã nós vamos fazer um caminho assim. Deus usava Eliseu e criava uma barreira e não conseguia chegar. Nada que o rei fizesse dava certo. Então o rei falou assim, quer saber uma coisa? Deve ter algum dedo duro aqui, deve ter alguma pessoa aqui que está nos caguetando e é por isso que não dá certo. Tem um X9 aqui no nosso meio aqui e não vai dar certo. Aí um dos seus súditos chegou para o rei e falou, rei, não é que tem um X9 aqui, um dedo duro, um cagueta, não. É que lá em Samaria tem um homem chamado Eliseu, e tudo que o senhor faz aqui, Deus revela para ele. O rei falou, é? Então vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente atacar Samaria, nós vamos atacar Eliseu. E a Bíblia diz que durante a manhãzinha, o exército do rei ficou todo aqui em volta da casa de Eliseu,
todinho aqui e falou assim: ele não vai ter por onde fugir, não vai ter por onde escapar. Nós vamos atacar Eliseu. Não está aparecendo aí, né? Agora sim, né? É que o tablet não deixa chegar até o finalzinho lá. Mas enfim, eles deram a volta na casa de Eliseu. E a Bíblia diz que quando o moço acorda de manhã e o moço vai lá e abre a sua janela, eu vou tentar desenhar uma janela aberta aqui. Ah, meu Deus do céu. E abre a sua janela, ele vai lá e olha, e quando ele olha, ele fica assustado. Ele fala assim: meu rei, meu Deus, olha só o que está acontecendo aqui. Ele está assustado aqui. Meu Deus, tem um exército inimigo aqui contra nós aqui. Meu Deus, como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. E ficou assustado. E aí ele foi lá para Eliseu e falou: Eliseu, o exército inimigo está vindo contra nós, carros, cavalos e cavaleiros estão vindo contra nós. Eliseu falou: vamos orar aqui. E ele começa a orar, e a oração de Eliseu foi o seguinte: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Deus abriu os olhos, o que ele viu lá pela sua janela? Ele viu carros e cavalos de fogo do Senhor em volta da casa deles, protegendo a casa deles. Queridos, que coisa linda, queridos. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava dando uma direção para Eliseu. Enquanto todo mundo enxergava o caos, enquanto todo mundo enxergava limite, o ungido vinha caminhos, saídas e probabilidades totalmente diferentes. Ele sabia da direção de Deus da sua vida. Isso é muito legal, queridos. Sabe, queridos, a revelação, como nós dissemos, ela não é dedução, ela é uma iluminação da verdade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, queridos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é isso. Então a revelação de Deus, ela revela o propósito de Deus, não apenas o caminho de Deus. É a revelação que dá direção para a nossa vida, que dá proteção, que nos preserva, que preserva o tempo de Deus, querido. Como você precisa, como cada um de nós precisamos dessa revelação de Deus, dessa orientação de Deus, para entendermos os propósitos de Deus. Você não pode simplesmente viver uma vida comum. Eu estou falando isso todos os dias aqui nos 12 dias de clamor. Viver uma vida comum e simples, do dia a dia, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. Deus precisa revelar os seus propósitos na sua vida. Você precisa dessa revelação de Deus para você entender por que você está aqui nessa terra. É muito importante isso, queridos. E a revelação de Deus revela os seus propósitos, os seus caminhos, os caminhos de Deus para as nossas vidas. Então, a unção de Deus, ela traz clareza para a nossa vida. Eu começo a ver o invisível, eu começo a enxergar qual é o projeto de Deus na minha vida e vou entendendo qual é o propósito de Deus para mim. Como isso é importante, querido. Outra coisa, a revelação de Deus é um privilégio de quem permanece próximo. Não há revelação para quem vive distante do altar de Deus. A revelação de Deus, queridos, ela é uma intimidade. A intimidade é a senha que vai abrir a porta para as nossas vidas. Olha que coisa tremenda, queridos. A revelação de Deus, a unção de Deus nos ajuda a ver. E essa intimidade é a senha espiritual para a nossa vida. A intimidade, a senha espiritual para nós entendermos os propósitos e os caminhos e os projetos de Deus. Eu preciso estar em intimidade com Deus para eu compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Bom, então vamos ao nosso maná desta noite, a nossa aplicação prática. Como é que nós podemos entender tudo isso? Então eu quero convidar você a perguntar para o Espírito Santo de Deus nesta noite: o que eu não estou enxergando? Qual é a estratégia para a minha família? Qual é a estratégia para a minha vida? Qual é a estratégia
para os meus filhos. Eu preciso de uma direção de Deus. E outra coisa, pergunte ao Espírito de Deus, em que área que eu estou tomando decisões pela razão e não pela direção de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus venha te dar direção, querido, e orientação. A unção de Deus vai te ajudar a ver aonde é que você está errando, qual é o caminho que você tem que tomar, que você não está tomando. Deus vai te dar essa direção em nome de Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus. Quem caminha com o Senhor, onde você decide pela razão e pela revelação. Você precisa dessa direção de Deus, você precisa dessa sabedoria de Deus. E pergunte para o Espírito de Deus o que é que o Espírito Santo está revelando para você hoje. Cada dia Deus tem uma revelação para a sua vida, de um plano, de um propósito. Mais fáceis daqui, querido, ó. Ouça a voz do Senhor, leia a palavra de Deus, peça a direção de Deus, peça a iluminação do Espírito Santo de Deus, peça para que Deus fale ao teu coração em nome de Jesus, e coisas grandes, coisas novas vão começar a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então entenda isso, queridos. Olha que coisa interessante. A unção de Deus nos ajuda a discernir o que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Como a gente precisa entender isso, queridos? O que vem de Deus, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Aí, tinha um pastor amigo meu que dizia o seguinte, que quando vem de Deus, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Quando vem do inimigo, a gente logo discerne, tem um discernimento de Deus, a gente vê assim, não, isso aqui não é de Deus, não, isso é do capeta. Mas quando vem da carne, a gente fica confuso. Então a gente precisa de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus para saber qual é a direção. Unção, queridos, não dá só direção, ela dá discernimento para reconhecermos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E esse será o ano da maior clareza espiritual em toda a sua vida. Se você buscar esta unção de Deus, se você buscar esta unção do Espírito Santo de Deus, este ano vai ser o ano da maior revelação de Deus. E Deus vai dar essa clareza. E se a clareza que você procura, aqui é uma pergunta para você, e se a clareza que você procura estiver apenas a uma oração de você? Você vai buscar ao Senhor nesses dias agora, vai dizer, Deus, eu quero a revelação do teu Espírito para a minha vida, para os meus caminhos, para os meus propósitos, para o meu matrimônio, para os meus filhos, para a minha área profissional, para a minha área trabalhista. Eu preciso da direção de Deus para o meu ministério. Dá essa direção. Você vai orar ao Senhor e de repente a clareza que você está procurando pode estar a uma oração de você, para que Deus comece a fazer coisas grandes e firmes na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor agora. Nós vamos falar com Deus e pedir a direção de Deus, a orientação de Deus para a tua vida. Mas eu quero fazer um convite para você, querido. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilha essa live com mais algumas pessoas. E se você puder, coloca aí, eu já tenho visto algumas pessoas colocando e fiquei muito feliz. Coloca lá nos comentários, não é no chat não, no comentário, coloca lá no comentário dizendo assim, este é o ano da revelação para a minha vida, eu tomo posse da revelação de Deus, Deus vai revelar os seus propósitos na minha vida. Use alguma coisa com a palavra revelação ali, vai ser uma bênção em nome de Jesus para a glória do Senhor. E se você mora na região de Nova Odessa, olha o endereço nosso aqui embaixo, aqui, ó, Rua 13 de Maio, número 435, no centro. Os nossos cultos são às quartas-feiras e aos domingos. Quarta-feira, 8 horas da noite, aos domingos às 7 horas da noite. Só lembrando você que nesse período agora de final de ano nós vamos ter um recesso. Retornamos com o nosso culto no dia 11, domingo, com a nossa Santa Ceia às 7 horas da noite. E no dia 14 começamos a campanha do Ano da Unção em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e vai ser uma bênção em nome de Jesus para a glória do Senhor. Agora vamos falar com Deus, vamos pedir que Deus nos dê direção, orientação e sabedoria em nome de Jesus para a glória do Senhor. Só deixa eu tomar uma água e já vamos orar.
Pai querido, Pai de amor e graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, eu quero nesse instante, Senhor, me dirigir a Ti em oração e orar pela vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, pedindo revelação da Tua vontade, Senhor. Ó Deus, muitos querem direção rápida, mas só o Senhor é quem pode revelar a Sua vontade perfeita para a vida dos Teus filhos, Senhor. Senhor, pessoas estão tão confusas sobre decisões importantes que precisam tomar, e o Senhor pode dar direção de tudo, Senhor. Cristãos que vivem no achismo e não na direção de Deus. Muda essa história, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, existe tanta falta de clareza quanto ao caminho que devemos seguir, Senhor. Ó Deus, tanta pressa que tem substituído o discernimento, Senhor. Mas, Pai, revela a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, para a Tua glória. Pai querido, eu oro por revelação espiritual, por discernimento, Senhor. Existem tantas batalhas que não são naturais, mas são espirituais, e as pessoas estão sem discernimento para identificar as armadilhas do inimigo, sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, capacidade, Senhor, para distinguir o que vem do Senhor, o que vem da carne, o que vem das emoções, o que vem do diabo, olhos espirituais que não estão se abrindo, Senhor, mas eu peço, Senhor, que os olhos do discernimento dos Teus filhos, ó Pai, sejam abertos, que os nossos olhos, Pai, sejam abertos e iluminados pelo Senhor, Pai. Pai querido, eu oro por revelação da Tua palavra, Senhor, na vida dos Teus filhos. Senhor, a Bíblia aberta, sem revelação do Senhor, ela gera só informação, mas não gera transformação. Se o Espírito do Senhor não revelar a Tua palavra, Senhor, nós não vamos entendê-la, Senhor. Precisamos, Senhor, de uma renovação de amor, Senhor, pela Tua palavra. Renova o amor dos Teus filhos pela Tua palavra, que a leitura bíblica, Senhor, seja com entendimento espiritual e não procurando apenas justificação para os nossos erros ou para a nossa vontade. Senhor, que a revelação pessoal ao ler a Tua palavra e ouvir a Tua palavra venha pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra, que as Escrituras, Senhor, falem ao nosso coração, não somente à nossa mente, mas ao nosso coração. Senhor, abre os nossos entendimentos, Pai, para compreendermos a Tua palavra, as Sagradas Escrituras, Senhor. Pai querido, eu oro, Senhor, por revelação do propósito pessoal, Pai. Pai, a gente vive tão ocupado, mas não estamos nunca alinhados com a Tua vontade, Senhor. Pessoas que não têm mais direção, que se sentem perdidas espiritualmente. Cristãos que não sabem nem onde, nem como servir ao Senhor. Têm chamados tão confusos, Senhor. Chamados abafados, ó Pai. Gente que vive comparando a sua caminhada com a caminhada dos outros, Pai. Pai querido, revela, Senhor, o Teu propósito para a vida de cada um, Senhor, o propósito pelo qual cada um foi criado, Senhor. Pai querido, eu quero orar, Senhor, por revelação, Senhor, que gere transformação, Pai, em nome de Jesus, porque a verdadeira revelação, Senhor, ela sempre produz mudança, Senhor. Que a revelação do Teu Espírito não fique apenas no entendimento, que os nossos corações estejam dispostos a obedecer o que o Senhor revelar, que haja mudança de atitude, mudança de decisões, mudança de postura, Senhor, alinhamento, Pai, entre a fé e a prática, Senhor. Pai querido, que aquilo que o Senhor revelar, que nós também possamos estar praticando, Senhor, em nome de Jesus. E como sempre, Pai, eu oro pela igreja de Nova Odessa, Senhor. Ó Deus querido, eu peço que esta igreja seja uma igreja com a revelação, que ande na Tua visão e não por impulso, que ela esteja andando de acordo com a Tua visão, que nós não sejamos uma igreja de ativismo, mas de direção e de orientação do Senhor. Dá-nos clareza espiritual, Senhor, dá clareza espiritual para a Tua igreja, dá sensibilidade ao mover do Teu Espírito Santo, dá direção do Senhor para as nossas decisões, para os nossos projetos, para os
nossos ministérios, Senhor, que a tua igreja caminhe segundo o tempo de Deus e não segundo o nosso tempo, Senhor. Guia o BPC Nova Odessa, Senhor, por revelação, Senhor, e não por opinião própria, Senhor. Pai querido, eu quero abençoar o dia do teu filho, abençoar a semana do teu filho, abençoar e declarar, Senhor, que toda sorte de bênçãos, Pai, seja sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Amém, queridos? Queridos, hoje é dia 24 de dezembro, amanhã é Natal. Cuidado você perder a bênção de Deus. Olha, 24 e 25 são duas datas que no dia 26 já vão estar passando, mas as consequências dos nossos atos podem ficar por muito tempo. Queridos, eu sempre tenho ensinado à nossa igreja, o pecado Deus perdoa, mas as consequências podem ser sérias. Se você colocar a mão no fogo, o seu pai pode até não te bater porque você colocou a mão no fogo, mas a queimadura vai ficar na tua mão. Cuidado com as consequências, querido. Viva um tempo de bênção, seja edificado e abençoado pelo nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus te guarde e até amanhã. Sim, amanhã, dia 25, nós temos live aqui também em nome de Jesus. São 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E entendem, 2026 é o ano da unção de Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.